Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula, tá? O tema da aula de hoje são equações polinomiais do primeiro grau, tá? Então nós vamos lendo, conforme for necessário, o professor vai parando e explicando, ok? Equações polinomiais do primeiro grau. As equações polinomiais ou algébricas são aquelas que possuem letras e números e seu grau depende do valor do expoente, tá? Um exemplo: x mais 2 igual a 7. X possui o expoente 1, tá? O expoente aqui, apesar de não ter nada, né? Apesar de não usarmos. Então ela será de primeiro grau, tá? Se o expoente fosse 2, tá? X ao quadrado, aí ela será de segundo grau, tá? E assim por diante, tá? Então, se fosse de terceiro grau, teria o expoente 3, tá? E infinitamente aí. Nosso foco aqui são as de primeiro grau, as equações de primeiro grau, tá? Equações do primeiro grau. Incógnita é toda letra que representa um valor desconhecido em uma igualdade. Equação é toda igualdade que contém pelo menos uma incógnita, tá? O valor encontrado para a incógnita é denominado solução ou raiz da equação, tá? Então aqui a gente está falando, né, da incógnita, que é aquela letra que a gente vai descobrir, tá? Que pode ser o x, pode ser o y, depende, tá? Ela tem que conter pelo menos uma incógnita, né, que é o caso da equação do primeiro grau, tá? E o valor encontrado na incógnita vai ser sempre a solução ou a raiz da equação, tá? Vou subir um pouco. Vamos observar aqui os exemplos, tá? Podemos resolver usando o princípio aditivo e ou o princípio multiplicativo, tá? Então, tem aquela forma comum da gente fazer, né? Que a gente deixa o x de um lado, os números do outro, tá? E aí nós vamos fazendo a operação, tá? No sentido contrário e sempre achando o resultado, tá? Então aqui, ó, nós vamos mostrar como usar o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo, tá? Então a letra A. Qual é o número que, adicionado a 7, é igual a 10, tá? Então veja só, qual o número x que adicionado a 7 mais 7 é igual a 10, tá? Então nesse caso, a gente vai usar o princípio aditivo, tá? Que tudo que eu faço de um lado eu vou fazer o contrário, ó, e a mesma coisa do outro. Então aqui, ó, x mais 7, tá? Ele não é mais 7, eu vou fazer menos 7 desse lado e menos 7 do outro. Então olha lá, menos 7 vai dar x, né? Igual a 10 menos 7, 3. X igual a 3, tá? Aqui nós usamos o princípio aditivo. E na letra B, Carlos comprou 2 trufas e pagou R$8. Quanto custa cada trufa, né? Carlos comprou 2 trufas e pagou R$8. Ó, 2 vezes x igual a 8, né? 2x igual a 8. Então aqui eu vou usar o princípio multiplicativo, tá? Que pode ser a multiplicação e a divisão. Aqui pode ser a adição e a subtração. Aqui a multiplicação e a divisão. Então aqui, ó, veja só. O número está multiplicando o x. Então eu vou dividi-lo por 2. Ó, ele multiplica o x por 2 e eu vou dividi-lo por 2, tá? Então eu faço a divisão aqui e a divisão aqui. Ó, 2x dividido por 2 dá x igual 8 dividido por 2 dá 4. X igual a 4, tá? R$4 o preço de cada trufa. Subir mais um pouco. Vamos lá. C. Fernando tinha uma pequena coleção de carrinhos. Ele conseguiu dobrar a quantidade
e ganhar mais uma de sua irmã. Ele ficou com 7 carrinhos. Qual é a quantidade inicial de carrinhos da coleção de Fernando? Então olha lá, ele conseguiu dobrar, né, 2x e ganhou mais um da sua irmã, totalizando 7, ó. 2x mais 1 igual a 7, tá? Então primeiro vamos usar o princípio aditivo. Aqui nós temos mais 1, né? Vamos fazer menos 1. Então, mais 1 menos 1, né? Fica 2x, vai dar 0, vai sobrar 2x. Aí igual 7 menos 1, 6. Agora eu vou usar o princípio multiplicativo, né? Então aqui eu tenho 2x, né? Eu vou dividir por 2 e vou fazer a mesma coisa do outro lado. 2x dividido por 2 dá x, né? 6 dividido por 2, 3. X igual a 3, tá? Então a quantidade inicial de carrinhos de Fernando eram 3 unidades, certo? Então, agora com essa explicação, vocês vão lá na plataforma, tá? Vão fazer as atividades. Eu espero ter ajudado. Obrigado pela participação de todos e tchau, tchau, pessoal.